Olá pessoal, inicialmente espero que todos estejam bem e o objetivo da aula de hoje é estudar o que eu chamei de primitivas gráficas diferenciadas. E o que seriam essas primitivas gráficas diferenciadas, hein? Elas são formas geométricas, pessoal, que nem sempre elas vão ser modeladas de uma maneira trivial. Ou seja, nem sempre é algo tão simples de desenhar como uma esfera, como um cilindro, como um toroide, enfim, como essas primitivas que a gente já viu. Tá? Ah, Contudo, mesmo sendo difícil, vamos dizer assim, a modelagem, elas são importantes porque elas podem solucionar diversos problemas de engenharia que a gente tem no nosso cotidiano. Então, por exemplo, algumas dessas primitivas elas são deformáveis, ou seja, eu posso usar essas primitivas para representar líquidos, gases, fluidos em geral, não é? Ou panos, superfícies deformáveis, folhas, enfim, vários objetos que a gente tem no nosso cotidiano, mas que a gente não percebe como sendo tão fáceis de se modelar geometricamente, ok? O objeto que a gente vai ver no POV-RAY, a gente chama esse objeto de LAT, mas em engenharia vocês já devem ter ouvido falar nele como sendo um sólido de revolução. Tá? E o que é um sólido de revolução, gente? Ele é um objeto que a gente obtém girando uma determinada curva em torno de um eixo do sistema de coordenadas. Eu acho que fica mais fácil eu mostrar para vocês esse conceito na minha lousa, tá? Então eu vou sair da apresentação e vou ir para a minha lousa para explicar melhor esse conceito de sólido de revolução para vocês, ok? Bom, aqui na minha lousa eu quero que vocês vejam, eu vou desenhar o sistema de coordenadas, tá? Eu vou desenhar aqui o Y e aqui o X, tá? E nesse sistema de coordenadas eu vou desenhar um objeto assim, ó. Deixa eu tentar desenhar um pouco melhor. Ele começa aqui, tá? Não estou gostando do meu desenho. Ele começa aqui, certo? Aí ele desce, vem para cá e fecha aqui, tá? Tentem fazer um esforço para imaginar que isso é um triângulo, tá? Eu tentei desenhar um triângulo, correto? Gente, vamos imaginar que essa figura geométrica, esse triângulo que eu desenhei, tá? Ele tem uma certa área, correto? E esse triângulo, ele vai girar ao redor do eixo Y. Na hora em que esse triângulo girar ao redor do eixo Y, vocês concordam comigo que ele vai formar uma determinada figura geométrica? E que figura geométrica seria essa, hein? Eu acho que dá para sacar que o giro desse triângulo em torno do eixo Y, ele vai gerar para a gente um cone. Concordam? Não é? O resultado do giro desse triângulo em torno do eixo Y é um cone. E esse cone é justamente o que a gente chama de sólido de revolução. Por que sólido de revolução, gente? Porque é a revolução da figura geométrica, ou seja, o giro, né? Revolução aí entenda-se giro, né? Da figura geométrica em torno de um determinado eixo que faz com que esse sólido apareça. Tá? Em resumo, eu posso, a partir de um triângulo, tá? Gerar um sólido de revolução que é um cone. Tá certo? Um outro exemplo, olha, vamos imaginar que agora eu vou desenhar
de novo, meu sistema de coordenadas, então, mais uma vez, y e x, tá certo? Y e x, vamos escrever aqui o x, e eu vou desenhar agora essa figura aqui, olha. Tá? É um retângulo, pessoal. Eu desenho um retângulo, correto? Esse retângulo, ele tem uma determinada área, ok? E aí, pessoal, eu vou fazer esse retângulo girar em torno do eixo y. E à medida em que esse retângulo gira em torno do eixo y, notem que eu formo um objeto que é bastante comum no nosso cotidiano, que nada mais é do que um cilindro, correto? Um cilindro esse que, nesse exemplo, ele tem um furo, tá? Inclusive, eu posso ver o perfil do meu retângulo, que deu origem a esse cilindro vazado, né? Se eu levar em consideração essa figura geométrica aqui, ó. Não é? O giro dessa figura geométrica aqui, em torno do eixo y, é que deu origem a esse cilindro. Ou seja, nesse exemplo, eu tenho um retângulo que, girando ao redor do eixo y, ele deu origem a um cilindro vazado. Ok, pessoal? Então isso é um sólido de revolução, é uma curva, é uma figura geométrica plana que a gente gira ao redor de um determinado eixo e esse giro faz com que seja construído um sólido. No caso, a gente chama de sólido de revolução. Ok? Pessoal, vamos ver como fica a construção de um sólido de revolução no POV-Ray. Tá? Então, olha, eu vou aqui abrir o POV-Ray, tá certo? Já está aberto, né? E no POV-Ray, nesse exemplo que vocês estão vendo, eu já tenho lá os meus includes, né? O color, tem aqui um background, a câmera, tá certo? Tem uma fonte de luz e o meu sólido de revolução, pessoal, eu crio ele usando a primitiva chamada late. Tá? Então, late serve para gerar um sólido de revolução. Ok? Na hora em que eu vou definir o meu sólido de revolução, eu tenho que dizer se ele nasce a partir de uma spline que é linear, que é quadrática ou que é cúbica. Nesse primeiro exemplo, pessoal, embora vocês estejam vendo aqui quadrática, eu vou desenhar, aliás, eu vou indicar, não é, que é uma spline linear. Essa minha spline linear, que vai formar o sólido de revolução, ela tem 5 pontos. E esses 5 pontos, pessoal, eles estão aqui, olha. Notem que eu só falo em 2 dimensões, porque o meu sólido de revolução, ele nasce a partir do giro de uma figura no plano, não é? E se é uma figura no plano, então ela só tem 2 coordenadas, por exemplo, x e y, correto? Então, olha, o objeto que eu estou criando, esse sólido de revolução, ele tem esses 5 pontos formando ele. Vamos desenhar de novo aqui na lousa, só para a gente ver do que se trata? Então, olha, eu vou trazer para cá, né, para poder enxergar melhor o meu arquivo do POV-Ray. Tá? Eu vou desenhar novamente o meu sistema de coordenadas. Não ficou legal. Ficou quase legal. Y e X. Tá certo? Eu vou indicar os pontos 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 e 5, tá? Nos eixos X e Y. E agora eu vou anotar os pontos. Olha lá, o primeiro ponto que eu tenho, ele é 2 e 0, ou seja, ele está aqui. O segundo ponto que eu tenho é 3 e 0, ou seja, ele está aqui.
o terceiro ponto que eu tenho é 3 e 5, não é? Então ele estaria por aqui, correto? Esse é o meu terceiro ponto, 3 e 5. O quarto ponto, ele é 2 e 5, então ele estaria aproximadamente aqui. E o quinto ponto, olhem, ele coincide com o primeiro ponto, portanto 2 e 5. Se eu usei uma spline linear, então esses 5 pontos eu vou interpolar através de retas, tá? Porque eu usei uma spline linear. Ficou meio feio, mas deixa eu apagar aqui. Então, olha, eu juntei os meus pontos como uma linha, como retas, né, através de retas, porque olha, aqui olha, eu estou indicando que é uma spline linear, tá? E portanto eu tenho essa configuração. Notem que esse desenho ele é exatamente igual ao sólido de revolução que a gente viu agora há pouco, né? Então quando o Poiret for sintetizar esse sólido, ele vai imaginar o giro daquele retângulo em torno do eixo Y, tá certo? E, portanto, a gente vai ter essa figura geométrica que a gente acabou de ver nesse exemplo, tá certo? Então, olha, o que a gente vai ver é alguma coisa parecido com isso aqui, ó. Descontada a feiura do meu desenho, tá? Bom, pessoal, olhando no Poiret, como é que vai ficar a imagem que a gente vai ver? Olha lá, estão vendo? Ó? Dá para ver certinho que formou um cilindro vazado no meio, né? Um detalhe interessante, se eu mudar a minha spline de linear para quadrática, notem que eu não vou mais interpolar os pontos com um conjunto de retas, né? Eu vou interpolar os pontos agora com uma spline que é uma equação de segundo grau. E, portanto, o resultado vai mudar um pouquinho e olhem como houve nesse resultado o arredondamento, né, do meu sólido de revolução. Essas superfícies, esses contornos, eles deram o que? Uma arredondada. Isso aconteceu porque eu usei uma spline quadrática, tá certo? Eu acho que vai ficar mais fácil para vocês enxergarem o conceito de formação do sólido de revolução vendo uma animação, não é? Então vamos ver uma animação que foi feita com o sólido de revolução. Vamos ver aqui, olha. Ips. De novo. Vamos ver essa aqui. Tá, peraí, deixa eu mudar o software que eu estou usando para executar a animação. E tá aí, agora vocês estão vendo o processo de formação de um sólido de revolução. Tá? Vou rodar o outro só para ter certeza de que o arquivo está funcionando legal. Ah não, mas não é com esse software. Com esse daqui, ó. Fecho. Só para a gente testar, porque eu vou deixar essa animação disponível para vocês. Então tá aí, eu acho que dá para vocês entenderem bem como funciona um sólido de revolução, pessoal. Eu vou interromper esse vídeo e eu volto daqui a pouco com um novo vídeo sobre um outro objeto que nós vamos tratar. Até já!